Deus abençoe, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos os que nos assistem nesta oportunidade. Que as mais ricas bênçãos dos céus sejam com todos vocês. Mais uma vez, estamos meditando na palavra, e se tem algo glorioso para um cristão e para qualquer pessoa, é dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus. Nesta oportunidade, para basear nossa meditação, estarei lendo em Gênesis capítulo 3, versículo 1, aonde a Bíblia diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu daria um tema à nossa meditação: sedução. Sabemos que o que levou Eva a descrer da palavra de Deus foi porque ela parou. Olhando o significado da palavra seduzir, segundo o dicionário, significa convencer com artimanha, persuadir com astúcia, sob promessa de vantagens. Vemos que a Bíblia diz que a serpente era mais astuta, esperta. Então ela conseguiu seduzir Eva com sua esperteza, com sua astúcia. Também diz o dicionário que seduzir é exercer influência irresistível sobre alguma coisa. E nós vemos que a serpente, o diabo, usou a serpente para seduzir Eva, para enganar Eva. E ela era muito astuta. E a palavra seduzir, como já falamos, significa convencer com artimanha, persuadir com astúcia, sob promessa de vantagens. Sempre o diabo está prometendo o mundo e o fundo às pessoas, mas ele simplesmente isso não passa de um espírito sedutor para enganar, para fazer com que as pessoas se desviem da verdade. Por isso Jesus nos adverte em São Mateus, capítulo 26, versículo 41, a Bíblia diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O profeta diz que Eva caiu porque ela parou para ouvir o diabo. Então nós não devemos parar para ouvir o diabo,
A Bíblia inclusive diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. E nos ensina o nosso profeta que resistir o diabo é você dar as costas para ele, é não parar para ouvir o que o diabo tem a lhe dizer, porque ele é um sujeito astuto e ele tem um espírito simplesmente sedutor, consegue seduzir as pessoas ao erro, leva as pessoas com suas artimanhas a se distanciar de Deus, a descrer da palavra de Deus, como ele fez com Eva. Agora, quando uma pessoa é vigilante, a vigilância, eu até anotei algo que me veio ao meu coração, a oração te fortalece e a vigilância faz de você uma pessoa prudente. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Porque se você ora, simplesmente vive uma vida de comunhão com Deus, você vai ser uma pessoa forte espiritualmente. Mas só a oração, ela não te livra da queda. Você tem que orar e vigiar, porque a vigilância faz de uma pessoa prudente. E também nos diz Jesus, em São Mateus, capítulo 10, versículo 16, ele diz: eu vos envio como ovelhas entre os lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então veja que a prudência faz de você uma pessoa vigilante. E a vigilância faz de você, faz de mim, uma pessoa prudente. E a oração nos dá força para vencer as tentações. Agora, sabemos que Paulo, ele tinha um temor. Ele nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, ele chega a dizer, recomendando à igreja em Coríntios, ele diz: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Deus tem um zelo pela sua igreja. Deus tem um zelo pelos seus filhos. Por quê? Porque Ele não quer que você, Ele não quer que eu, Ele não quer que nós entremos em enrascada. Ele não quer que nós caia nas ciladas do diabo. Por isso, Ele tem esse zelo, esse cuidado. Ele nos adverte, muitas vezes Ele nos corrige, não porque Ele nos aborrece, muito pelo contrário, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Então Ele quer te livrar e quer me livrar, que nós seja seduzido pelo um espírito errado. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Geralmente o evangelho que o diabo apresenta é um evangelho mais atraente. As coisas que o diabo monta, as vitrines, é algo para chamar a atenção. E muitos são seduzidos por um espírito enganador e acabam se apartando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso há essa advertência para que nós não se deixem enganar como Eva se deixou ser enganada por Satanás. Agora, para Eva acreditar na mentira do diabo, ela precisou descrer da palavra de Deus. Também a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo
capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz, este Espírito está com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. É uma advertência que vem da parte de Deus para nós. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então há uma advertência. E o que é seduzir? Convencer com artimanha, persuadir com astúcia, sob promessa de vantagens. O que o diabo disse para Jesus em São Mateus capítulo 4? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja, ele ofereceu os reinos deste mundo para Jesus, mas Jesus tinha que fazer uma coisa, se prostrar e adorar. Mas Jesus simplesmente resistiu e venceu o diabo, fazendo uso da palavra. É assim que eu e você seremos um vencedor. Para nós concluir nossa meditação, Atos capítulo 20, versículo 29, a Bíblia diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Então veja que se levantariam homens perversos, simplesmente falariam coisas perversas para atraírem discípulos após si, para terem a multidão. Mas o que eles falariam para ter a multidão? Coisas perversas. Simplesmente seduziriam as pessoas, convenceriam elas com artimanha, persuadindo com astúcia sobre promessas de vantagens. Não é o que nós estamos vendo no mundo hoje? Não é o que se mais ouve? Mas temos que realmente ser pessoas prudentes. Devemos orar e vigiar para que nós não venha cair em tentação, porque quando se faz uma promessa vantajosa, isso não deixa de ser uma tentação também. E se nós não vigiar, se nós não formos prudentes, se nós não orar, se nós não ficar escondido atrás de Cristo, nós podemos cair em tentação. Nós podemos ser levados por este espírito sedutor. Então, meu amado irmão, meu amigo, isso é o que a palavra seduzir significa: convencer com artimanha, persuadir com astúcia, sob promessa de vantagens, exercer influência irresistível sobre algo ou alguém. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. Seja você uma pessoa vigilante e uma pessoa de oração. Deus abençoe.